Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui, galera. Nesse vídeo de hoje a gente vai ter um guia completo sobre monitores. Para todo mundo que está com dúvida, está querendo comprar monitor novo, não está bem decidido, eu preciso de um monitor com isso, com aquilo, que especificação é essa, que valor é esse? Eu quero trabalhar com audiovisual, com design gráfico, eu preciso de boas cores, o que eu preciso prestar atenção? Mas eu vou jogar, quero um monte de FPS na tela. Com o que eu preciso me preocupar para ter o melhor disso? Usando o monitor? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Se gostar, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e se junta à nossa turma MW Informática. E é isso aí, vamos lá? Então galera, é isso que a gente vai ter no vídeo de hoje, um monte de assunto sobre monitor e eu tenho aqui a minha cola de tudo que a gente vai falar. Tudo isso aqui nessa lista aqui, ó, a gente vai falar, que são os formatos, curvatura, tamanho, painéis, taxa de atualização, tempo de resposta, resolução, brilho, contraste, gama de cores, ajustes, portas, alto-falantes, FreeSync, G-Sync, Adaptive Sync, tudo isso aí, né, a gente vai falar no vídeo de hoje. E vamos começar pelo assunto então, formato, proporção, que é coisa básica. O que a gente está falando disso? As telas elas são vendidas com tamanhos distintos e eu não estou falando de tamanho no quesito de polegadas, que é quanto maior a polegada, é maior a tela, é mais grandona. Eu estou falando da proporção e o formato. É o que? A gente vai ter monitores que são em um formato mais quadrado, que são os antigos monitores CRT que tinham aquela proporção de 4:3. Isso quer dizer o quê? Imagina um quadrado. A proporção 4:3, ela é dita em primeiro largura e depois altura. Quer dizer que se tu pegar um quadradinho, tu vai pegar 4 deles um do lado do outro, em comprimento, e depois tu vai pegar 3 desses mesmos quadradinhos e vai botar na vertical. Então tu vai ter 4:3. Essa é uma proporção de tela. Mais comum que a gente tem hoje, que é comumente chamada de widescreen, é a proporção 16:9. Quer dizer o quê? É a proporção de 16 quadradinhos por 9 quadradinhos. E dá uma tela que ela é levemente espichada para as laterais, na horizontal. Não chega a ser um absurdo como a proporção que a gente chama popularmente de ultra-wide, que geralmente é a proporção 21:9, que é o que a gente tem muito comum no dia a dia dos nossos celulares. Vai ver lá a proporção da tela, uma tela de 6,7 polegadas, proporção 21:9. Que é o que? Realmente, se pegar o celular assim, a gente vai ver que ele é extremamente comprido na horizontal, né? Então o monitor com essa proporção aqui, ó, vai ser isso aí, vai ser um monitor compridão, chamado de ultra-wide. O que a gente pode ter ainda, galera, são os monitores super ultra-wide, que a gente já viu alguns aqui no canal. Tem a proporção de 32:9, é um negócio de 1 metro aqui ainda, e é um monitor curvo. Bicho é uma gamela em cima da mesa. Então quando a gente fala de proporção e esses números, lembra dessa regra, do quadradinho, tá? Aproveitando que eu falei do super ultra wide, que é monitor curvo que a gente já viu no canal, a gente vai falar de curvatura. Eu tenho aqui um monitor com tela curva também, ó. A gente tem aqui um normal, que é um widescreen. Esse aqui é um reto 27 polegadas, né, galera? Ó, retão, não tem nada o que falar, né? Um monitor reto. Esse a gente já vê, que é um 27 polegadas, monitor curvo. E a curvatura que esse painel tem aqui é nomeada de R1500, R1500. Quanto maior esse número, R1500, R1600, R1800, maior é a curvatura da tela. Esse 1500 aqui é curvo, mas não é o bicho assim, né? Não é aquela coisa de fechar tanto assim a visão nas laterais. Mas se tratando dessa especificação, esse dado de curvatura, quanto maior o valor que vocês forem ver lá no monitor, nas especificações dele, é que mais curvado, mais fechado, mais côncavo ele pode ser. Tamanho, galera, dito em polegadas. Quanto maior o número em polegada, maior o monitor. Isso aí não tem mistério, né? Isso aí todo mundo já sabe desde comprar TV já, ó. Vamos comprar uma 55 polegadas para botar na sala, para olhar aquele filmão com a galera. Então é isso. Próximo dado, painéis. O que são os painéis, galera? Todo monitor, ele usa um tipo de painel LCD em específico. E agora, abre um parênteses muito importante, que é o quê? Vocês vão ver, às vezes, na internet, um explicativo para vocês. Diferenças de um monitor LED para um monitor LCD. Calma lá. Se fosse um OLED para um LCD, até já tá mais legal. Mas um monitor que tem LCD, ele tem LED também. Eles são a mesma coisa. Não dá pra gente comparar um monitor LED com um LCD. Por quê? Porque são duas partes do painel. Todo monitor que a gente vai ver aqui, que é LCD, cristal líquido, ele vai ter LEDs e vai ter o LCD também. A composição, a construção da tela que a gente tem hoje nos monitores modernos mais comuns no mercado, que usam LCD, eles têm inicialmente lá atrás o chamado backlight, que é
é uma malha que a gente tem vários LEDs. E isso tá lá atrás do painel. É a primeira coisa que tá aqui no fundo na tela, tá? Esse backlight ele pode ser construído com uma malha, uma matriz de vários LEDs, um do lado do outro. É uma fila e colunas de LEDs. E pode ter também, que são mais antigos, lâmpadas fluorescentes na horizontal, espalhadas assim na tela. Então, inicialmente, a gente tem isso lá no fundo, aqui atrás, os LEDs. É a parte de trás que joga a luz para fora da tela. Ah, bom. Na frente dos LEDs, a gente vai ter o LCD, que é o cristal líquido. E esse cristal líquido, ele mesmo não é luminoso. A tarefa dele é bloquear a passagem de luz que vem lá do backlight, dessa parte dos LEDs lá no fundo. Então, o monitor LCD, ele sempre vai ter o LED também. Enfim, fechando parênteses, a gente tem tipos de painéis que usam um tipo de cristal líquido diferente, galera. E os mais tradicionais, os mais conhecidos são os monitores que usam painéis TN, painéis VA ou WVA, que é uma variante da mesma tecnologia com uma pequena mudança, e os painéis IPS, aí todo mundo gosta. Eu vou falar inicialmente desses três. A gente tem o que é mais recente, são os painéis OLED, que já existe bastante em televisão, mas em monitor até que não é tanto, começando a vir com mais frequência. O que muda nesses três tipos principais aí que eu falei, galera? O cristal líquido, ele é construído nos três tipos diferentes. O cristal líquido, o painel de LCD, ele é construído e a estrutura no qual o cristal líquido é colocado, é feito no painel, é diferente. O jeito que o cristal líquido se move quando ele recebe os comandos para gerar as imagens e gerar as cores é diferente. No geral, o que é amplamente falado e é amplamente aceito e é dito como alguns padrões é que os monitores que usam painéis TN, eles têm um péssimo ângulo de visão, têm taxa de atualização mais alta, são mais baratos. E o que eu quero dizer com péssimo ângulo de visão? É realmente, se tu pegar um painel TN e quiser olhar, em vez de olhar ele de frente, como é normalmente quando o usuário vai olhar para a tela, tu virar um pouco o ângulo. Sei lá, o teu amigo do lado tá olhando contigo a tela aqui, o jogo ou o filme. Quanto mais a gente for mudar o ângulo reto, a gente for abrir o ângulo de visão aqui nas laterais, pior vai ficar a imagem. Por quê? O jeito que os bastonetes do cristal líquido trabalham, eu tô falando agora a nível microscópico, eles apontam e ficam fisicamente de um jeito assim, posicionados para passar ou não a luz e gerar a imagem e as cores. No painel TN, os bastonetes ficam de um jeito que tu só consegue olhar direito de frente. Conforme tu vai virando, é como se fosse uma janela persiana. Conforme tu vai te movendo na janela, tu consegue enxergar ou não. Então é praticamente isso. Por isso que o TN tem um ângulo de visão ruim. Olha só, confere aí. Vem cá a câmera. Olha aí, galera. Vocês estão olhando de frente, ó. Detalhe que esses TN são mais comuns em hardware mais antigo, assim. Pode ser que vocês vão ver isso em monitores mais baratos, não vou dizer que não, mas mais comum é ver painel VA e IPS. E aí esse problema de ângulo de visão já vai ser praticamente zero. Olha conforme eu vou virando, como vai ficando ruim. Agora, olha só, eu vou empinar um pouco a tela aqui, ó. Vocês estão vendo como é que ficou negativa a imagem? Esse é o legítimo painel TN. Se olhar de cima assim também, ó. Estão vendo só? Então só presta olhando realmente de frente. Que para quem usa sozinho não vai ser um problema, né? Mas mesmo assim, as cores já não são aquela coisa, tá? Na sequência, eu falei do painel VA e é o que a gente vai ter aqui. Na verdade, vai ter nesses dois monitores aqui, no curvo e nesse reto aqui também. O painel VA, galera, a característica geral desses painéis VA ou WVA são: o ângulo de visão é bom, é de 178 graus, 170 graus de visão, que eu posso vir assim na lateral e olhar e a imagem não vai mudar muito a tonalidade. Eu realmente não vejo mudar pouquíssimo, eu diria que zero. Eu também. Ó, vou abrir aqui uma gameplay do Miranha aqui, ó, pra gente ver. Chega aí, galera, de frente. Agora eu vou começar a girar aqui, ó. Olha só. Estão vendo que não tem alteração? Praticamente nula. Agora eu vou pegar e empinar assim, ó, do mesmo jeito. No TN lá a imagem fica negativa, né? Olha só. Tá bom aí, câmera? Fica show, tá vendo? Então aqui não tem mudança. Olhando de cima,
também, ó, fica bom. Então VA tem um bom ângulo de visão, é amplamente aceito que os VAs geralmente têm uma taxa de contraste melhor de todos, melhor que o IPS, melhor que o TN, mas a taxa de atualização não é tão boa. Só que isso, com o avanço da tecnologia, começa a ficar para trás, tá, galera? Por exemplo, esse monitor aqui é de 240 Hz, um painel VA. Aqui em tese, que muita gente fala o painel VA tem taxa de atualização pior, não é tão rápido, 240 Hz. Então meio que mata esse problema, esse ponto fraco, que historicamente é mais aceito. Sobre a taxa de contraste, quer dizer o quê? Que realmente é uma tela que o LCD, o cristal líquido, o jeito que é a estrutura dele, ele consegue diferenciar mais um preto, uma tonalidade mais escura do que um brilho, um tom mais claro, e isso dá a sensação de profundidade melhor, maior em painéis VA. Por exemplo, galera, olha só, pra gente ver uma taxa de contraste desse monitor VA aqui. A gente acabou de fazer um teste de análise de display com esse calibrador de telas aqui, que é o Datacolor SpiderX Pro, tá? Que é um dispositivo para calibrar o display, calibrar a tela, para ver se as cores estão certas, está tudo ok. E ele faz uma análise. E aqui a gente tem as informações de contraste dessa tela aqui. Olha só a taxa de contraste dessa tela VA. É 1900 para 1. O máximo foi 1950 para 1. O padrão que a gente tem de taxa de contraste no mercado, em monitores IPS, de forma geral, é um contraste 1000 para 1. Isso quer dizer o quê? Que quando a gente tiver uma imagem em que tem a cor preta configurada para ser exibida, que é para ser uma sombra, algum ponto escuro, e a gente tem também um outro ponto da imagem que é para ter um brilho, um branco, a taxa de contraste vai ser o quê? Que esse branco que está sendo mostrado na tela, ele tem que ser 1000 vezes mais brilhante, mais brilhoso do que o preto que está sendo exibido. Então essa é a taxa de contraste, 1000 para 1. Ou dá para falar o vice-versa também, que aquele preto, ele é 1000 vezes mais escuro do que aquele ponto mais claro, aquele branco que está sendo exibido no display. Quanto maior essa taxa de contraste, quer dizer que realmente vai ter mais contraste na tela, mais efeito de profundidade a gente vai ter nos filmes, jogos, qualquer cena. E é isso. Então o padrão é 1000 para 1. Nesse teste do painel VA, deu quase 2000 para 1. É uma taxa de contraste maior do que a gente encontra em painéis IPS e também no TN. Depois do painel VA, a gente vai ter o painel IPS, que a gente tem nesse notebook aqui. E as informações do painel IPS, amplamente aceitas e que é para ser, são: a gente tem melhores cores, tem um melhor ângulo de visão, sem ter alteração da imagem, tanto faz de onde tu vê, de onde é que tu tá olhando. Os ângulos de visão são de 180 graus, tu pode olhar a imagem, não tem problema. Olha de cima, olha de baixo, olha de qualquer ângulo, a imagem tá show de bola. E realmente é. O bicho é bom mesmo, pô. Só que o IPS, ele é para ter uma taxa de contraste inferior ao VA. A taxa de atualização também não é para ser das mais altas, mas em cores é para ser um dos melhores, esse tipo de painel IPS. Mas acaba sendo, na maioria das vezes, o painel mais custoso, tá, galera? O mais caro. E aí fica nessa. O VA, ele é mais barato do que o IPS e consegue se assemelhar bastante, assim, nas cores, né? Mas não chega a ser o melhor. Por exemplo, aqui, galera, a gente repetiu o teste, tá? Olha só a nossa taxa de contraste nesse painel IPS. O máximo que a gente conseguiu ter foi 1210. Mesmo assim, tá bom, porque tá acima da média de contraste 1000 para 1. Não posso me queixar aqui. Aproveitando para contrastar na questão de cores do painel VA para o IPS, olha só aqui o teste de gama de cores, que a gente já vai falar depois. Gama de cores é a capacidade do painel, dessa tela, mostrar um número X de cores, mostrar aqueles 16 milhões de cores, ou 1 bilhão de cores. Isso ainda vai depender da profundidade de cores do monitor, do painel, mas o tipo de LCD também contribui. Então aqui na gama de cores, no padrão sRGB, que é um dos padrões de cores que a gente tem, o pessoal que trabalha com design gráfico, audiovisual, entende disso aqui. E sabe que quanto maior a porcentagem aqui, quanto mais chegar a 100%, melhor. São mais cores que a tela mostra. Então aqui a gente teve 99% atingindo o padrão sRGB, 75% do padrão Adobe RGB e 77% do padrão P3. Agora esse aqui é o resultado de teste desse painel VA do lado que a gente viu antes, que tem a taxa de contraste melhor, de 1900. Já o teste de gama de cores, capacidade de mostrar cores, olha só, atingiu 96% do padrão sRGB, ou seja, ele mostra menos cores que essa tela aqui, 74%
24% do Adobe RGB e 74% do P3. Um pouco inferior, não é ruim, mas ele mostra menos cores, né? Essa tela VA aqui que a gente viu antes. Por fim, galera, a gente tem ainda o tipo de painel que é mais novo. Não é uma super novidade, mas ainda está longe de ser super comum no mercado, que são os painéis OLED, principalmente monitores. O painel OLED, a coisa muda de figura bastante, porque o cristal líquido que a gente tem ali, a gente já não tem um LCD, um cristal líquido. O OLED é de Organic LED, a gente tem LEDs orgânicos. E os LEDs da tela, todos eles têm um controle individual de intensidade de brilho e conseguem regulando as cores. O que eu quero dizer com isso? Nesses painéis LCD, a gente tem a presença do backlight, como já falei antes, que é a luz de fundo. E aí o LCD se movimenta e bloqueia essa luz de fundo. Só que vocês podem reparar que quando eu tô com a tela ligada num painel LCD e é para estar sendo exibida a cor preto num painel, numa tela LCD, a gente entende que está sendo mostrado preto, mas a tela tá ligada. Então é um preto que tá ligado, tá acendido. E a gente vê que tá a tela ligada. Fica um brilho. E isso é o quê? É uma característica do LCD que ele não consegue bloquear 100% a luz que vem lá do backlight. É como se isso aqui, ó, esse spot de luz aqui fosse o backlight e eu sou o LCD. Minhas mãos aqui são o LCD tentando mostrar o preto. Ele bloqueia, ele tenta fechar, mas ele não consegue fechar completamente. Então é um preto ligado, estão me entendendo? Agora, o OLED, cada LED é individual, com o seu controle individual de luminosidade. Cada LED consegue mostrar as cores vermelho, verde e azul e consegue também desligar por completo. Para quando a gente quiser mostrar a cor preta na tela, for uma sombra, um tom escuro, realmente escuro, o pixel totalmente ele apaga por completo. Ele apaga, é como se fosse desligar a lâmpada. Ele desliga para mostrar o preto. Então fica a tela realmente apagada. E é dito que é o preto verdadeiro, porque apaga, desliga. Parece que só naquele trecho ali que tem a sombra o monitor está desligado e o restante está ligado, porque individualmente cada LED consegue realmente reduzir seu brilho e desligar. Como é impressionante, cara. Então essa é uma das grandes principais vantagens dos painéis OLED. Vocês imaginam só, se ele consegue desligar por completo e ficar ligado por completo cada pixel, quer dizer que a taxa de contraste deve ser incrivelmente alta. E pior que é, a taxa de contraste de painel OLED vai lá nas alturas. Um notebook que a gente testou tempos atrás aqui no canal, que era um da Samsung, um Galaxy Ultra 3, ele tem painel OLED, tem tela OLED. A taxa de contraste dele deu lá para 7.500 para 1. Isso sem ligar HDR, senão pode subir mais ainda. Então imagina, se fica o preto desligado, realmente a taxa de contraste vai ser muito alta. E aí o painel OLED é vencedor quase em grande parte de tudo. Por quê? A taxa de contraste é das melhores, as cores também são as melhores, tem taxa de atualização alta e o tempo de resposta, que é uma coisa que a gente não chegou a falar ainda, é um dos mais baixos também, é quase 0 milissegundos. O tempo de resposta pode chegar a 0,03 milissegundos. Próximo, galera, taxa de atualização. Taxa de atualização é pra galera, pra turma dos games, os gamers, os pro players, ou quem quer se achar pro player, ou não quer se sentir em desvantagem em games competitivos. A taxa de atualização é a capacidade do painel desse monitor em conseguir atualizar suas imagens no período de 1 segundo. A unidade de medida que a gente tem para taxa de atualização no painel é em Hertz. Hertz é uma medida que mede um acontecimento. Eita, que nem essa caneta caindo aqui, ó. Por exemplo, eu sempre uso esse exemplo aqui, ó. Eu tô mexendo essa caneta para lá e para cá no período de 1 vez no segundo. Isso quer dizer que eu tenho a frequência de movimento da caneta em 1 Hz. Eu mexo essa caneta aqui na frequência de 1 Hz. Se eu mexer ela mais rápido, eu fizer para lá e para cá umas 3 vezes no segundo, vamos ver. 1, 2, 3, 4... Acho que estou fazendo até mais, né? O tanto de vezes que eu consigo fazer esse movimento no período igual de 1 segundo é a minha taxa de Hertz. Então, se eu movimento mais aqui, em 5, 10 vezes por segundo, é 5, 10 Hertz de taxa de atualização. Então, quando a gente está vendo aqui o joguinho do Homem-Aranha se movimentando, essa imagem que a gente está vendo aqui, pra gente é estática, pra gente é uma coisa fixa. Mas, na verdade, o monitor está atualizando essa imagem 60, 120, 144, 240 vezes no período de 1 segundo. É 60 Hz, 120, 144, 240 e assim vai. A gente tem monitor hoje de 360 Hz que já começa a ser bem comum no mercado. Tem monitor ultra caro de 480, tem uns chegando a 500 Hz de taxa de atualização. Então para os gamers isso é bem legal, só que um ponto importante, para a gente conseguir de fato enxergar toda essa taxa de atualização de uma forma real, para o nosso olho receber tudo isso, na verdade poder aproveitar tudo isso que o monitor é capaz de fornecer, o computador que a gente vai estar usando, o PC gamer, o notebook, ele vai ter que ter a capacidade de quando tiver
estiver rodando o jogo ele vai ter que rodar numa taxa alta de quadros por segundo. Vai ter que ter um FPS alto. De nada adianta a gente ter um monitor de 240 Hz, mas o jogo ficar rodando a 60 FPS. Por quê? A placa de vídeo, o PC consegue gerar aquele jogo a 60 quadros por segundo. Então imagina só, a gente tem o mesmo período aqui, ó, de um monitor até outro, 1 segundo. O monitor atualiza a imagem em 240 vezes no segundo, 240 Hz. Só que o jogo, ele só vai gerar 60 imagens em 1 segundo. Vocês conseguem entender como sobra espaço? Muitas vezes da atualização da tela que o monitor vai gerar pra gente, ele vai repetir quadros que a placa de vídeo está gerando, porque não tem o mesmo tanto de quadros em FPS para encaixar nessa taxa de atualização. Agora, quando a gente tem um jogo que está rodando exatamente na mesma taxa de FPS que o painel do monitor, aí sim, a cada atualização física desse painel, a gente vai ver realmente um novo quadro sendo gerado. E aí tem todo aquele benefício daquela imagem mais fluida. Então fica ligado nesse ponto aí. Monitores de trabalho, galera, de escritório, office, 60 Hz é o padrão e tá ótimo e não precisa mais que isso. É sim. Até é mais comum hoje encontrar já com 75 Hz, não é uma coisa difícil de se encontrar. 60, 75 Hz é show de bola. Para rodar os games legal, para quem gosta dessa questão mais competitiva, partindo de 120, 144 Hz, na minha opinião já tá ótimo, já muda bastante coisa em relação a 60 Hz, tá? Próximo item, galera, tempo de resposta. O tempo de resposta que a gente vai ter nos monitores, a gente vai ver um monte de monitor. Hoje é muito comum. Tempo de resposta 1 ms, tempo de resposta 1 milissegundo. O que é o tempo de resposta? Olha só, agora eu vou entrar no modo desenhista, bicho. Tô nem aí. Eu vou aproveitar essa folha aqui mesmo que eu testei. Olha só, o nosso painel, a nossa tela é gerada, ela gera imagem através de vários e vários pixels, né? Muitos e muitos pixels. Se a gente for dar um zoom na tela, dá pra ver fisicamente os pixels e subpixels. Eu vou tentar até filmar com o celular aqui, galera, enquanto que o câmera tenta pegar também com a câmera. Ah, vai que o câmera vai pegar com a câmera. Ó, olhando um pouquinho por cima, a gente vai ter os pixels e subpixels. Os subpixels, eles são as divisas das cores RGB. É o pixelzinho vermelho, o verde e o azul. Os três juntos geram cada pixel. O tempo de resposta quer dizer pra gente a velocidade que um pixel tem para trocar de uma cor para outra. Por exemplo, a gente tá cheio de pixel aqui numa imagem mostrando um mar, tá cheio de pixel azul. E aí a gente vai trocar essa foto, ela vai, sei lá, vai para um vídeo de fogo na lareira. Esse azul do mar ele vai trocar para pixels vermelhos. Ele vai fazer essa transição de cor, vai virar tudo vermelho. Para o pixel trocar, ele mudar a tensão de operação dele, o cristal líquido trabalhar, ele vai ter um tempo para sair desse tom azul e chegar até o vermelho. Tem um tempo de transição. Esse tempo de troca é o tempo de resposta do pixel para trocar a cor. Isso aí a gente vai encontrar muito essa informação, vai ter 5 milissegundos, 1 milissegundo, 1 milissegundo GTG, 1 milissegundo MPRT. Tudo isso que está querendo dizer tempo de resposta. Quanto menor esse valor, melhor. Quer dizer que os pixels são mais rápidos para trabalhar. E quanto menor o tempo de resposta é também, efeitos como ghosting, fantasmas na tela, que parece que é um rastro da imagem, eles diminuem. Pensa comigo, eu tô jogando um jogo, e aí eu tô com a mirazinha lá no jogo, tô movimentando para lá e para cá. O Homem-Aranha tá andando aqui, ó, tá dando pirueta. O bicho piruleta! Se o pixel tem um tempo de resposta que é meio lento, quando o Miranha dá a pirueta dele, o pé dele tá num lugar, saiu para outro lugar e depois voltou. O pixel ele pode ter um retardo de quando ele estava mostrando aquele pé do Homem-Aranha e ele tem que mudar a posição, ir para a cor para virar o chão aqui, por exemplo, porque o pé saiu daqui e foi para outro lugar. Se o tempo de resposta é mais lento, ele vai ficar como se fosse um fantasma. Ele vai ter um retardo para fazer essa transição da imagem. Então vai ser como se a gente tivesse um fantasma daquela posição anterior, até que de fato apaga por completo e vem a nova imagem em cima. Então quanto menor o tempo de resposta, reduz esses efeitos, tá? Sobre o tempo de resposta a gente vai ter alguns nuances de diferenças de especificação. Isso aí tem que ficar atento. Que o mais comum dito e mostrado pelos fabricantes, quando vocês forem lá ver especificação, é tempo de resposta em escala GTG. GTG é Gray to Gray, cinza para cinza. Quer dizer o quê? Os fabricantes medem o tempo de resposta do pixel para ele sair de um tom cinza, uma cor cinza, ir para o preto e voltar para a cor cinza. E aí nisso aí tem um tempo de resposta. Ele é medido em cinza porque as outras cores, o verde, o vermelho e o azul, elas são geradas num filtro que tem na frente do cristal líquido. O cristal líquido mesmo, ele não tem cores, ele é monocromático, tá? Então esse GTG ele é para todas as cores, esse tempo de resposta. 1 milissegundo GTG é muito bom. Alguns monitores a gente também tem o dado MPRT, que quer dizer Motion Picture Response Time. É o tempo... Como é que é?
Bota a tradução aí, editor, porque, cara, a tradução literal para mim não tá boa hoje. É um tempo de resposta para a imagem em movimento, alguma coisa assim. Acertou. Esse valor, essa medida MPRT, ela é melhor do que a GTG. Eu vou deixar para vocês um link aqui embaixo na descrição de um site muito bom que faz diversos testes para monitores, tá? E lá explica a diferença de GTG para MPRT. O que eu tenho para dizer agora para vocês, como um conselho para não me estender muito nessa parte, e que eu acho que para explicar isso de uma forma boa e legal, valeria um vídeo só falando disso. Por isso que eu tô deixando esse link para vocês também para encurtar um pouco o vídeo e certamente eu vou fazer um vídeo só falando disso depois. É melhor preferir nas especificações dos monitores ter a informação de 1 milissegundo MPRT do que 1 milissegundo GTG. Então procurem essa informação, tá? Ela é um tempo de resposta mais definitivo, vou dizer assim, do que o próprio GTG. Próxima especificação, resolução. Isso aí eu acho que é mais barbada, né, galera? O que é a resolução da tela? A gente tem as resoluções padrões, que são as mais conhecidas, resolução HD, de uma pegada meio antiga, né? Eu acho que tu via nas TVs lá, aquele logo HD, Full HD, 1080p, eu acho que até em capa de CD, DVD, eu acho que tinha esses negócios, né? Que são as resoluções de imagem que a gente tem padrão. Resolução HD, Full HD, que é o 1080p, o 4K, o Quad HD, que a gente chama de 2K também. Isso não é uma coisa muito difícil de entender, mas mesmo assim a gente vai ver na prática. Olha só, galera, a gente tem um monitor aqui de 27 polegadas. Esse monitor aqui, eu vou lá nas configurações de exibição dele, as configurações de tela, e a gente vai ver aqui, ó, que a resolução de tela desse monitor é a resolução Quad HD, que é o 2K. Essa resolução tem 2560 pixels por 1440 pixels. É literalmente uma área de tela, se tratando de pixels físicos. Se a gente for contar, tem 2560 aqui de largura e 1440 de altura. Então essa é a resolução da tela. Agora, isso não impede de a gente poder emular resoluções nos monitores. Eu posso reduzir a resolução de imagem nesse monitor. Eu poderia colocar uma resolução HD, por exemplo, que é o 1280 por 720. Olha só o efeito que isso traz. Agora o sistema operacional, ele está simulando como se eu tivesse um monitor que tem 1280 pixels por 720. Estou vendo como isso é muito menos informação, é muito menos área de tela. Então ter resoluções maiores é uma coisa muito boa para, eu diria, no sentido de trabalho, de espaço de tela, de liberdade para, por exemplo, ó, eu abri um explorador de arquivos aqui, é o Windows Explorer, e aí eu quero ter uma janelinha no canto. Olha só como as pastas aqui fica tudo grande, né? Enche demais, ó. Aí eu quero abrir uma outra coisa, eu quero abrir o Microsoft Edge, o navegador. Beleza, eu quero deixar ele pro canto aqui também, ó. Tô vendo? Eu tô com duas janelas abertas, parece que já encheu demais. Agora, olha só, se a gente for trocar a resolução e colocar de novo a resolução nativa, olha só o espaço que a gente vai ter agora. Aquelas duas janelas de antes, olha só como é que elas estão aqui, ó. Elas estavam assim, ó. Ou seja, dá para fazer muito mais coisa, ou multitarefas em resoluções maiores é muito melhor. Então isso é legal. Pontos negativos, eu diria. Eu acho que de negativo não tem nada, porque é mais definição de imagem. Só que para rodar jogos em resoluções maiores, a gente vai precisar cada vez mais de um computador mais potente, de uma placa de vídeo melhor, para ela poder lidar com essa resolução, com essa quantidade de pixels a mais. A gente também consegue emular resoluções maiores em telas, que vai dar um efeito visual de ter mais espaço de área de trabalho também, só que vai ser praticamente como os hertz, tá? A taxa de atualização. Se eu botar esse monitor aqui para emular resolução 4K, ele não tem de verdade a quantidade de pixels, eu estou falando pixels, ele não tem de verdade a quantidade de pixels da resolução 4K. Então eu não vou ver de verdade a definição da resolução 4K. Mas o meu PC ele vai ter que aguentar o peso de rodar um jogo em 4K. Para ter áreas de trabalho, em um uso mais leve, até acho que faz sentido essa emulação. Mas se for para jogar, algo do tipo, eu acho que eu já não gosto tanto da ideia. Próximo item, galera. Brilho da tela. Vocês já devem ter escutado, para quem pesquisa já um pouquinho de coisa, a informação nits. Ah, brilho de tela 200 nits, brilho de tela 250 nits, 300 nits. Isso é uma medida de intensidade de brilho, a força dessa tela em iluminar. É uma tela que tem mais nits, é uma tela mais forte, que ela brilha mais. Então é mais fácil de usar ela, de enxergar ela, se a gente está num ambiente muito claro, está num ambiente externo, um dia que tem sol. Aí quando a gente pega ali o celular no dia, tá andando lá na praça, pega o celular para olhar, a tela parece estar apagada. Tem que aumentar o brilho para conseguir enxergar.
tem que aumentar a quantidade de nits da tela do celular. Esses nits também são ditos como candelas por metro quadrado, tá? Ou é candelas por metro quadrado ou é nits. Nits é bem mais fácil de falar, né? ué. Monitores de escritório, office, é normal a gente encontrar no valor de 200, 250 nits. Fica nessa. Quando chega a 300, já tá bem legal. É uma tela que tem um brilho muito bom. Monitores mais topo de linha, aí eles vão a 350, 400, 500 nits de intensidade de brilho, porque uma tela é um canhão, como se fosse uma lâmpada já quase. Não exagerando no falar, mas realmente é um brilho bem forte. É muito forte. Por exemplo, esse monitor, quando a gente fez o teste dele, mais no início desse vídeo, tinha lá a quantidade de brilho, nits. E essa é a intensidade de brilho dele. Quanto maior isso, melhor. Gama de cores, no geral, é a capacidade do monitor de mostrar cores. Quanto maior a gama de cores, isso está ligado restritamente à profundidade de bits da tela do monitor. Quanto maior a profundidade de bits, melhor. Mais capacidade de exibir cores o monitor vai ter. Isso aí é a gama de cores do monitor. A gente tem monitores que são mais simples. Chega mais aqui, galera. A gente vai ter monitores de 6 bits de profundidade de cor. Aqui já começa a ser meio fraco a coisa, não é tão bom assim para mostragem de cores, monitores assim. Para quem quer trabalhar com design gráfico, eu acho que já cai fora. O padrão, que é bom já, 8 bits. E aí começa a ficar mais top ainda, monitor de 10 bits, rapaz, aí é show de bola. Aí mostra a cor até não querer mais. Isso a gente consegue ver no Windows. Se lá nas especificações, na configuração do sistema, de tela, exibição avançada, configurações avançadas de tela, vai ver, o Windows mostra quantos bits é o teu monitor. Pode ter, às vezes, a informação assim, ó, que eu peguei esses dias mais recente. É 6... Opa! Eu tô de ponta cabeça, tá? Dá um desconto. Era 6 bit mais D-Train, falava. D-Train. Eita, rapaz. O que é isso? Essa tecnologia de D-Train, ele é um painel oficial, é um painel de 6 bits de profundidade de cor. Só que, com essa tecnologia aqui, esse recurso aqui, ele simula ser um painel de 8. Pode ter também painel de 6 bits mais FCR, que é o Frame Rate Control. Ele também, essa tecnologia, ele vai fazer esse painel de 6 bits simular como se fosse um painel de 8. Como é que funcionam essas duas? E aí já fica ligado, tá? É melhor pegar sempre um oficial, que é o que é, do que um que é menos e simula ser aquilo lá. É meio óbvio, né? Mas também, se tem um desse que simula ser o do melhor, isso aqui é melhor que um inferior simples. E vou para a primeira, esse D-Train. Por exemplo, eu quero mostrar a cor roxo no monitor, tá? Mas o monitor não tem capacidade de fazer roxo. O que ele vai fazer? Eu tenho os pixels azul e vermelho, tá? Esse aqui é um exemplo muito simples, simplificando tudo. Ele vai pegar um pixel azul junto de um vermelho, ele vai botar uma malha, como se fosse assim, ó. Um sim, um não, um sim, um não, um sim, um não, um sim, um não, um sim, um não. Ah, tinha que estar aqui no meio. Mas vai dar. Isso aqui, ó. Ele vai fazer isso aqui, ó. Com a capacidade que ele tem de exibir as cores, ele vai ficar alternando entre as duas. Para de longe, né? Ele vai alternar as cores de um modo que, para quem olhar de longe, vai dar uma mistura visual e vai virar o roxo. Esse é o D-Train. Se eu estiver falando errado, me desculpa, mas é isso aí. Agora, o FCR é um Frame Rate Control. Ele faz algo parecido com isso aqui. Só que o que ele vai fazer é, o mesmo pixel, na mesma posição, ele vai ficar uma hora vermelho, uma hora ele vai ficar azul. Na outra hora ele vai ficar vermelho de novo, depois azul. Ele vai regular isso numa taxa de alternância. E ele vai fazer isso de uma forma tão rápida que o usuário vai ver roxo. Por exemplo aqui, galera, olha só esse fan. A gente tem a capacidade de mostrar azul e vermelho, mas não de roxo. Mas se a gente alternar os dois, aí vem o roxo. Esse aqui é basicamente o FCR, alterando a taxa de amostragem. Frame Rate Control, controle de taxa de quadros. Legal, né? Então a gente tem algumas diferenças como essas, tá? Que são importantes se tratando de gama de cores e principalmente para quem trabalha com design, fotografia, essas coisas e preza muito pela qualidade de imagem e vê as cores reais mesmo, tá? Preza mais sempre para isso aqui, esse fluxo aqui. 10 bits é o show de bola. Tem profundidade até maior, mas daí é coisa de outro mundo já, eu diria. Por fim, galera, bônus, eu anotei aqui. Coisas que são bônus, eu diria, no monitor, tá? Que são o quê? A qualidade de construção, a estrutura, os pezinhos aqui, a coluna do monitor, ajustes de altura, as portas, as conexões, se tem falantes ou não. Então vamos ver isso aqui um pouquinho, tá? Por exemplo, esse monitor aqui, deu pra ver que tinha um frufru, né? Um RGB aqui, pra tirar uma onda. Então são bônus, são coisas que não são essenciais para ter o monitor para funcionar, porque a função base dele é mostrar a imagem. Então tá fazendo isso, já tá fazendo certo. O que faz a mais é o bônus. Por exemplo, a coluna. A gente vai ter monitor que tem as regulagens de altura, que vai ter todas elas, que são aqui na coluna para cima e para baixo. Vai ser essa regulagem aqui de ângulo, ó. Vai ser essa regulagem de rotação,
Tá vendo como tem dobradiça aqui? E ainda vai ser a capacidade de rotacionar o painel e deixar ele no ângulo de 90 graus. Ó. Isso aí pra galera que gosta de fazer live, daí abre um chat aqui na lateral, monitora o sistema, usa de uma forma diferente, né? Para redes sociais vira quase um celularzão. Então a gente tem todos os ângulos de ajuste aqui para esse painel. É uma base muito completa, né? Dá pra girar isso aqui do jeito que quiser. Eu gosto muito disso aí. Sempre gostei e acho que é uma coisa importante, eu diria. Legal. Por exemplo, esse outro monitor aqui, ele já vai ser mais barato que aquele outro lá. E essa redução de custos, essa simplicidade na base, realmente vai fazer o negócio ficar mais barato. Por exemplo, aqui a gente tem a coluna, mas ela não me traz, ó, um ajuste de altura. É fixo. Essa aqui é a altura e acabou. O que eu vou ter aqui ainda de capacidade é só esse ajuste de ângulo aqui, ó. Ou é pra cima ou é pra baixo. É pra quem for mais baixo, quem é mais alto. Se quiser fazer coisas a mais, ou tu pega e usa um outro suporte de monitor, e aí a gente vai ter que ver se o monitor tem suporte ao padrão VESA, que é essa furação aqui. Esse aqui é o tamanho 100%. Aí tu pode comprar um outro suporte de monitor, aqueles de pistão que vão na mesa, e prender ele. É importante notar se tem esse suporte para furação VESA. Aí tu pode ainda substituir isso num outro momento, né? Se não, se tu não tem ideia de comprar isso depois, talvez seja importante ficar de olho na hora de comprar um monitor mesmo. Depois disso, a gente vai ter o quê? As portas, né? De comunicação, as entradas de vídeo. E olha lá embaixo, galera. A gente vai ter o quê? HDMI, vai ter DisplayPort. Quanto mais entradas de imagem, eu acho melhor. E daí são mais possibilidades. Se dá um azar de estragar uma, tu, sei lá, o cara for meio cavalão, enfiar ali, tirar o cabo um dia meio na corrida e estragou. Mas tu tem uma outra de backup. Ou tu pode também usar em simultâneo e ligar um monte de dispositivo na mesma tela. E só depois ficar trocando, né, qual a entrada de vídeo que tu quer trabalhar. Quanto mais, melhor pra mim. A gente tem aqui ó, um conector de áudio para ligar um fone de ouvido no monitor. Então, tu vai ter a transmissão de áudio e de vídeo através do DisplayPort ou do HDMI, e tu já pode conectar, em vez de ligar no PC lá, o fone de ouvido, tu pode ligar no monitor. É uma possibilidade a mais. É um recurso de segurança, sei lá, estragou a placa de som do PC. Aí tu tem isso aqui para quebrar um galho. É legal. Conector de energia, isso é normal em cada um, né? Todos vão ter que ter para ligar. Alguns monitores trazem também portas USB, e eles funcionam como hubs. Também é legal, só que já começa a encarecer a brincadeira. E uma coisa que eu acho boa também, se tem eu gosto bastante, são os monitores que já trazem algum falante. Tem uma caixa de som embutida aqui dentro. Já que o HDMI e o DisplayPort transmite imagem e som, aí tu pode ter uma caixa de som aqui dentro embutida e vira uma TVzinha. Esse aqui tem, por exemplo. Então tu não precisa comprar separado uma caixa de som pro PC. Pra mim serve bem. É uma coisa a menos na mesa pra estrovar. O monitor já tem isso. Eu acho que é legal também. Por fim, tecnologias que são interessantes, se o monitor tem ou não. Adaptative Sync, FreeSync, G-Sync. Isso são o quê? São tecnologias da NVIDIA, da AMD e Open Source para fazer o quê? Sincronizar a taxa de atualização do monitor com o FPS que a placa de vídeo do PC está gerando. Então, se o computador estiver gerando 75 FPS, o monitor vai estar em 75 Hz. Se o PC estiver gerando 140 FPS, automaticamente o monitor vai ficar gerando 140 Hz. São tecnologias de sincronismo dessa informação. É legal ter. Depois disso, tem outras coisas que eu realmente não me apego muito, tá, galera? São certificações HDR, que é o High Dynamic Range. É um modo que tu ativa, um modo de trabalho no monitor, que ele vai ter basicamente uma grande melhora no geral nas imagens. A taxa de contraste desse monitor ele vai lá para as alturas, vai para 1 milhão para 1. E a gente tem uma tabela de certificações de níveis HDR que vão do mais simples até o mais top. É só pegar esse número e ver ao que se refere a tecnologia, a versão de HDR que esse monitor pode ter ou não. Se tem, é legal, show. Eu mesmo não me apego muito, sinceramente. Bem, galera, eu acho que é isso. Acho que a gente falou de bastante coisa e realmente acho que vai dar para ajudar vocês legal na hora de decidir, na hora de comprar um monitor. No mais, esse é pro vídeo de hoje. Qualquer dúvida e qualquer outra ideia que vocês tenham e gostariam de ver sobre vídeo nesse formato aqui também, deixe nos comentários, tá? No mais, esse é pro vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. Se gostou, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, se junta à nossa turma MW Informática. Obrigado pela força de sempre, um grande abraço. Até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu!